uma empresa que chama 200 trabalhadores e diz para ele assim, assina aqui, você está tendo redução de jornada ou redução de salário e vai ficar em casa, isso não é negociação, isso é imposição, isso é rendição. Então, veja que o sistema, o nosso sistema sindical está sendo atacado. Muito obrigada. Agora, será que destruído. Alguma outra coisa? Ou agora eles querem transformar a negociação individual em negociação permanente, ou seja, o sindicato pegar pelo celular, vai deixar de ser assim, uma entidade essencial tela, na defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, obrigada, Gui. do ponto de vista da reforma sindical e das reformas que o governo Bolsonaro vem tentando fazer e realizando algumas delas, o sindicalismo hoje é totalmente diferente. Isso nos coloca desafios, né? Os desafios nossos são muito, eu diria, instigantes. Nós temos que aproveitar essa conjuntura. Eu acho que os sindicatos estão aproveitando muito bem, as centrais sindicais estão aproveitando muito bem. Nós estamos melhorando a nossa comunicação. Veja que qualquer um de nós está trabalhando mais do que trabalhava na sua vida normal nessa pandemia. Todos nós estamos fazendo lives, fazendo reuniões, fazendo conexão com o Congresso Nacional. Ontem fizemos uma reunião com o presidente do Supremo. Hoje fizemos uma reunião das centrais sindicais com os líderes da oposição. Então, aqui aparece, seja, demora no celular. nós estamos recuperando o nosso protagonismo. O protagonismo na representação dos trabalhadores e na representação nacional. Agora, nós sofremos uma derrota estratégica e nós estamos numa pandemia que ninguém consegue descrever os contornos que ela vai ser finalizada. Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente pode prever, mas ela tirou de nós a capacidade de fazer aquela previsão que a gente normalmente faz, aquela capacidade que o ser humano tem de administrar o dia de amanhã. Então, o sindicalismo está sendo desafiado e ele vai ter que mudar. Não é possível, né? Acabou aquela contribuição compulsória que era... Ele pega depois o vídeo e desmembra. Nós vamos ter que reinventar uma outra contribuição. Estamos nessa batalha, mas essa batalha está começando agora. Nós estamos ressurgindo. Nós estamos... E aí nós precisamos melhorar a nossa capacidade de comunicação, que não pode ser mais aquela comunicação que a gente tinha, tem que ser uma comunicação levando em conta essa realidade que a própria pandemia nos trouxe. Nós temos que nos politizar, nós temos que colocar no centro da nossa luta a representação de todos os trabalhadores. Veja, Rodney, que as centrais sindicais foram pioneiras na defesa dos informais. No dia 16 de março, nós aprovamos um conjunto de propostas que nós levamos ao Congresso Nacional, onde já defendíamos um abono emergencial de R$500. O governo defendeu 200. Na negociação do Congresso, chegamos a 600. Então, nós defendemos aqueles trabalhadores que estão na formalidade, seja do setor público ou privado, e também esses 40, 50 milhões de trabalhadores informais e que estão nessa estatística invisível, que precisam de uma renda mínima. Então, o propósito dessa coalizão empresarial e governamental que está aí é liquidar com o sindicato, não tenhamos dúvida disso. É liquidar. Cabe a nós resistir e formatar um outro tipo de sindicato. O Ciro, ele fala sobre isso, né, que não houve nenhum desmame, né, dos sindicalistas. Eles falam assim, ó, segura aí na brocha que eu vou puxar a escada, mas que sempre dá. Porque esse corte da contribuição compulsória foi de repente, né? Então, muitos sindicatos quebraram praticamente. Eu vou lá fazer isso. Para ele jogar na lista de transmissão dele, só vamos jogar na minha, eu vou lá. Segurar essa queda de receita tão brusca. Eu vi veja como que está pelo Facebook, venha ver. Patrimônios, imóveis, venha ver que top das galáxias que nós estamos agora. Agora não estamos mais brincadeira, agora é CNN agora. Cadê o seu irmão? Tá aí? Funcionando da maneira mais básica possível. Está aparecendo uma isso legenda, é uma coisa preocupante. Não, agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente municipal, né? Que você é presidente do sindicato do Tribunal de Contas, é isso, Vitor?
Rodney, eu sou dirigente sindical sim, é verdade que eu trabalho com as finanças públicas, mas eu sou primo, né? Eu estou na outra ponta das finanças, né? O Tribunal de Contas trabalha com a despesa, eu trabalho com a entrada, com a arrecadação. Eu sou auditor fiscal e sou dirigente do Sinafresp, que é o sindicato dos fiscais de renda do Estado de São Paulo. Certo. Desculpa a confusão. Então, não, mas... você como dirigente tanto do PDT municipal quanto do Tribunal dos auditores fiscais, né? Qual a importância dos sindicatos na sociedade, segundo a sua experiência e o seu conhecimento sobre o assunto? Obrigado pela pergunta, Rodney. Olha, a importância dos sindicatos é integral para um bom convívio social. Na minha leitura, eu parto da seguinte leitura, né? Nós temos 3 tipos de poderes na sociedade. O poder econômico, assim, financeiro, né? As pessoas que detêm patrimônio e investimento para poder tocar o mercado. Tem, do outro lado, as pessoas que têm o poder laboral e existe também o poder político. Então, nós temos esse seguinte diapasão, né? Sim, se todos os trabalhadores se juntarem, a gente muda o mundo, mas também é verdade que se todos os políticos, né, se juntarem, eles também mudam o mundo, e se todos os investidores se juntarem, eles também mudam o mundo. Só que o problema, o descompasso de força, como um precisa do outro, né? Agora não estou colocando preponderância necessariamente nessa análise de um sobre o outro, mas o fato é que se a gente pegar o poder político, ele pode no máximo se concentrar em tantos quantos sejam os países, né? Se a gente pensar no poder político, assim, sendo o Estado um átomo de poder político. O poder financeiro não tem limite algum. Uma pessoa pode acumular, enfim, é uma coisa, não tem uma dificuldade física, nem material, nem tipo de regramento, a liberdade. Então, o poder financeiro ele consegue se acumular mais. O mais difícil de se acumular é o poder laboral, porque ele fica dividido em tantos quantos sejam os trabalhadores da população economicamente ativa do mundo. Então, é muito complicado você conseguir organizar todos os trabalhadores. Então, a gente vê que realmente tem um descompasso entre o poder de barganha. Esse é um bom jeito de encarar, um bom conceito de se encarar. Poder de barganha. O que acontece, por exemplo, hoje em dia no mundo globalizado? Tem um fenômeno de economia internacional chamado dumping social. É quando o dumping social é o dano causado a um país, um dano em termos de proteção social causado a um país, quando o investimento sai, concorrência internacional, não com base na produtividade, mas com base na flexibilização de legislação. Então, você vê que os grandes investimentos, eles ficam, os países, os governos, ficam leiloando a própria proteção social para ver quem dá menos para pegar o investimento. Quando isso acontece, está acontecendo o dumping social. Então, a gente teve aí agora uma reforma trabalhista, a gente teve uma previdenciária e a coisa não para, não tem por que parar, né? Na ótica de quem vem tomando decisão. Então, a importância do sindicato é justamente tentar, de alguma forma, frear, nem que seja um pouquinho isso. Porque se eu consigo juntar 5 trabalhadores num galpão, já melhorou. Se todos os trabalhadores forem agrupados por 5, você multiplicou por... Não vou saber fazer a conta agora, você aumentou bastante já o poder. Se você vai fazendo sindicatos grandes, você consegue. Quais são as experiências políticas que a gente tem de maior nível o IDH, né, desenvolvimento humano? Geralmente, esses altos níveis se encontram nos países escandinavos, né, que tem as políticas de bem-estar social, né, a social-democracia, como alguns gostam de chamar. Fazendo uma revisão bibliográfica, para mim está claro que a literatura aponta o seguinte: qual que é
a coisa única daquele contexto político para você ter um desenvolvimento tão grande humano. Ter sindicato forte. Por quê? Ter empresariado forte tem em vários países. Mas quando você tem um empresariado forte e também sindicatos fortes, o governo ele tem que botar os dois na mesa e falar, olha só, vai ter que ficar bom para você e para você também. Então... Só um minutinho, Vitor. Estão reclamando aqui no YouTube que está vazando o áudio. Eu vou pedir para quem não estiver falando, botar o microfone, por favor, porque senão começa a vazar o áudio e fica ruim para o pessoal ouvir lá de fora. Você pode seguir. Olha, pelo que eu estou olhando aqui, está todo mundo com áudio fechado agora. Por acaso continuam as reclamações? Não, pode ser algum tipo de interferência na minha máquina mesmo. Eu estou vendo os comentários aqui no YouTube já faz um tempo, né? Mas não sei se continua. A gente vai ver se eles continuam reclamando, porque... Tudo bem, Rodney. Beleza. Então, esse é o meu panorama da importância do sindicato. O sindicato é a condição sine qua non para você ter um alto índice de desenvolvimento humano, porque você pode ter empresariado forte, mas ele sozinho não é suficiente para gerar esse índice de desenvolvimento humano. O pessoal está dizendo que agora o áudio está normal, era isso mesmo. Então, quem não estiver falando, eu vou pedir para mutar o microfone e na hora de tomar a palavra, vocês religuem o microfone de volta. Agora, eu vou passar a palavra para uma pessoa que tem muita história com o sindicalismo. E eu não conheço, confesso que eu não conheço a história toda dele. A Carol me falou meio por cima que ele tem uma história de sindicalismo de muitos anos. Então, eu vou pedir para o Osmir dizer para a gente qual que é a atuação dele, como ele atuou nos sindicatos, o que ele fez, qual é o seu trabalho com o sindicato nas últimas décadas, Osmir. Boa tarde, meu camarada. A palavra é sua. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui, deixar aí minha honra de estar participando com vocês dessa live. Quero cumprimentar aí primeiro os mais velhos, né? Começo aqui pelo Álvaro, que é meu contemporâneo, grande guerreiro, grande irmão. Quero cumprimentar aqui o Vinícius, a você, Rodney, Rolins. Dizer que nós temos aí uma vida toda dentro do movimento sindical. Eu comecei lá atrás na CGT, depois CGTB, né? E na fundação de algumas centrais que estão aí hoje atuando, inclusive na qual eu pertenço, até hoje eu estou, que é a nova Central Sindical de Trabalhadores. Compartilhei também muito do meu trabalho com o Álvaro, com o pessoal da CSB, onde tem um grupo muito grande de amigos, irmãos, pessoas magníficas. E durante todos esses anos, né, são praticamente 40 anos de militância. Eu também venho de uma família, meu pai é italiano, uma família que veio para o Brasil e aqui se estabeleceram, trouxeram, né, as corporações de ofício, as sociedades italianas de mutuo soccorso, que foi o primeiro modelo sindical que nós conhecemos aqui no Brasil durante a imigração italiana, que foi difundido com as corporações de ofício. E, a partir disso, as organizações sindicais, a forma de organização como chegou até Getúlio. Getúlio conseguiu dar um golpe no sistema fascista, no sistema que nós tínhamos no Brasil, dando poder e força, no bom sentido da palavra, na organização sindical. E a organização sindical, eu trabalhei, atualmente continuo como dirigente da Central, da nova Central Sindical, sou diretor jurídico da nova Central Sindical de Trabalhadores, assessoro algumas entidades, tenho também a Federação aqui dos Servidores Públicos de São Paulo, o Sindicato dos Servidores de Piracicaba e a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, onde também continuo atuando como diretor jurídico, um pouco afastado, em razão dessa grotesca forma, desse golpe fatal sobre a organização sindical, desligando, né, dando um room nele aí no sistema nacional. E o Álvaro colocou muito bem. O Álvaro deu uma ponteada aí que eu não tinha parado ainda para fazer análise, mas eu
quero aqui deixar minha admiração novamente por você, meu velho. Eu acho que realmente a nossa forma de comunicação foi interrompida pela falta de recursos. Nós, no passado recente, fazíamos nossas reuniões 5.000, 4.000 pessoas. Eu lembro da fundação da nova central sindical, acho que nós tínhamos mais de 5.000 trabalhadores do Brasil todo, lá em Brasília, se movimentando para a fundação do sindicato, da central. E aí também na CSB também foi um negócio bastante gigantesco, né? Também na época da briga, né, que nós tivemos aí com a CGTP, onde o Neto, nosso companheiro Neto, estava você viu como que a gente uma situação bastante o CNN agora desconfortável, com um estatuto totalmente estranho, né? Onde o poder era de uma parte da diretoria que detinha o poder político, e a organização sindical era apenas levada à tormenta apenas para poder prestar sua imagem, né? Nós sabemos, lembrando esses passados recentes que nós vivemos, vendo como que as pessoas começaram a se desligar um pouco do poderio político, seja de esquerda, seja de direita. Sempre existiu uma intenção muito clara da classe política de aparelhar o movimento. Super estranho, meio Lógico que nós sempre fomos resistentes a isso, e nós também sempre fomos adeptos de continuarmos atuando no processo político. Né? Tanto é que a nossa estadia no PDT é antiga, né? Outros companheiros que estão chegando no PDT, o PDT vem se fortalecendo novamente através do movimento sindical. Esse novo movimento sindical que surge agora com uma comunicação não mais de proximidade, mas uma comunicação remota, bem amparado aí pelo início do diálogo do Álvaro. E eu acho que dessa história eu acabei atuando na Comissão de Normas junto à Organização Internacional do Trabalho, pela missão brasileira, por alguns anos, desde a época do Lula, né, atuando junto à CGTB, depois a nova central sindical, e assim foi numa sequência, junto com o Neto, né? O Neto sempre foi um companheiro nessas lutas. Dormíamos dentro da OIT, um certo dia, acho que era mais de 10 horas da noite, nós fomos sair para ir embora, porque nós éramos os primeiros que chegavam e os últimos que saíam. E aquela pomba fechou, aquele negócio foi um monstro, né? Uma cidade. E para sair daquilo lá, porque não tinha tudo automatizado, não tinha guarda, não tinha nada, nós estávamos presos lá dentro 10 horas da noite. Então, Caxias, né? Retardado que nós éramos em termos de ficar focado naquilo que acontecia. E é muito apaixonante você lidar com normas, você lidar com a legislação. E depois, aqui na base, onde eu atuo, aqui no sindicato, servidores de Piracicaba, São Pedro, Lagoa de São Pedro, região, e mais outros sindicatos aí que a gente tem colaborado, é bonito, é interessante você ver a performance, conhecer os trabalhadores, fazer um trabalho de base, fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, resolver algumas questões envolvendo o Ministério Público. E agora nós estamos envolvidos em questão de segurança dos profissionais que atuam na área de saúde. Hoje nós tivemos uma demanda do Ministério Público, por exemplo, né, citando como é o movimento sindical, que médicos, né, e profissionais de saúde com mais de 60 anos são do grupo de risco. Então, as unidades de atendimento especializadas no coronavírus estão pedindo para que os profissionais com mais de 60 anos, o grupo de risco, saiam desses locais de trabalho e vá para outros locais. Só que existe uma resistência. Esses profissionais têm um sentimento de pertencimento. Eles não deixam o local deles de trabalho. E aí nós estamos num conflito agora com o Ministério Público, porque eles não querem deixar o local deles de trabalho. E não é por questão financeira, eles não perdem nada. Mas é muito interessante você estar do lado deles, sentir um pouco, né, nesse momento de dificuldade que o país está vivendo agora, sentir o que eles pensam, o que eles querem, o desejo deles, e as interferências, né, dos poderes, mesmo sem conhecer, né, esse sentimento de pertencimento que o trabalhador tem, que o sindicalista de origem tem. Ele não faz o sindicalismo porque ele vive do sindicalismo, mas porque ele se apaixona pelo movimento sindical. E ele não consegue mais respirar o mundo se não tiver isso em volta dele. Se torna mais do que uma paixão. É como a arte. Uma vez artista, né, Vinícius? Sempre artista. Você não vai abandonar o violão nunca. Nem que ele corte as duas mãos. É assim que funciona, meu irmão. Como que tá? E olha, só para fazer um complemento, se o Álvaro fizer assim, ó,
Você vai ver que ele é sindicalista, mas tem um violão ali atrás, ó. Não é, Álvaro? Dá para ouvir tudo. Sabe se ele toca, né? Tem uma viola. Ele deixa ali só de enfeite. Mas dá para ouvir tudo, entender. O Vinícius já ouviu, o Vinícius agarra bem. Ô, louco, ó, só para eu também ter aqui. Você tá vendo? Só tem música aqui na sindicalistas e músicos, né? Meu presidente aqui também, o Valdir, é doido por um violão, viu? Não pode dar um Falando violão em na música, eu vou pegar o gancho do que o Osmir falou sobre o sindicalismo italiano e vou fazer um momento cultural aqui. Eu assisti um filme, assisti várias vezes esse filme, chamado La Classe Operaia Vai em Paradiso. Nossa, vou ter que sair da sala. É um filme italiano lindo, maravilhoso, sobre como os movimentos sindicais conquistaram os direitos dos trabalhadores italianos. É um filme muito emocionante, que eu já vi 3, 4, 5, e sempre que eu posso eu paro para ver. Recomendo para todo mundo que ainda não viu. E também quero mandar um abraço para o Antônio Neto, se estiver ouvindo a gente, nosso grande presidente, não só do PDT, mas o presidente da CSB, do Sindicato dos Professores de Dados, como é que chama? O Prodesp. Enfim, é um CINDPD. CINDPD. Enfim, é um cara que tem muita história no trabalhismo. Um abraço para o nosso presidente. E agora eu vou passar o microfone para o nosso amigo Vinícius Guerreiro. Eu não sei se ele quer falar da experiência dele com o sindicalismo, mas se ele não quiser, ele pode fazer perguntas para os especialistas aí. Evina, é com você. Muito obrigada, viu? Você sabe que o Antônio Maria, quando ele tomou um cacete na época da ditadura, ele tinha as suas crônicas e ele tocava também um violão. Ele tinha umas crônicas muito pesadas, tal, e um dia uns capangas aí da ditadura foram lá e arrebentaram com ele e pisaram nas mãos dele enquanto ele estava no chão sangrando, pisaram e quebraram os dedos das duas mãos dele. E aí, ele diz assim, Antônio Maria, que tolos, eles pensam que eu escrevo com as mãos. E é brilhante essa história aí, né, de um cara que luta também contra a ditadura, o grande Antônio Maria, que não era dos nossos, viu? Ele era até um cara de direita, mas era um cara brilhante aí nesse sentido de jornalismo e tal, e das crônicas, dos contos que ele escrevia. Eu quero saudar aí a todos aí, o presidente estadual do Movimento Sindical, Álvaro Egea, a quem eu não conheço pessoalmente, mas agora visualmente, o meu amigo Osmir Bertesoni, que é um grande camarada, um grande amigo, que estou aprendendo a amar, o Lins, que é um outro amigo, o Rodney Paiva, que é um irmão. Eu não tenho filiação a nenhum sindicato, eu infelizmente não pude desdobrar a minha carreira na militância, a minha carreira profissional com inserções em sindicatos, mas eu sempre tenho acompanhado, né? Eu acabei de sair de uma live, de uma formação trabalhista que a gente está se propondo fazer aqui nacionalmente com os camaradas do PDT, e lá a gente estava estudando um pouco do livro Muniz Bandeira, lá, o Socialismo e Trabalhismo, né? E carregando na conversa, a gente pensou, poxa, falamos do Getúlio, falamos de uma série de coisas, e aí sempre cai na questão do Getúlio, a Carta do Lavoro, a CLT, né? E aí eu fui lá e tive que dizer uma coisa para pasmar o pessoal, porque, infelizmente, a esquerda pós-redemocratização, inclusive os sindicalistas, eu não posso colocar o Osmir no meio disso, nem o Álvaro Egea, mas uma grande corrente de sindicalistas negaram Getúlio Vargas e o acusaram de fascista por ter feito, supostamente, a Carta do Lavoro, a CLT, numa base da Carta do Lavoro. Veja, a Carta do Lavoro tem 13 pontos e é uma carta de intenções, aquilo não é uma lei votada, né? É um manifesto. A CLT, temos 900 e poucos pontos, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado. É um código, é um códice sobre as leis e é uma lei votada, né? A CLT nossa, ela foi fundada, ela foi escrita por um militante sindicalista anarquista, um militante sindicalista socialista e um outro militante sindicalista trabalhista, e quem reúne tudo aquilo num grande texto é o Lindolfo Collor, que é o avô do Collor, o nosso ex-presidente impeachmentado lá, né, que renuncia antes. Eu gostaria muito de, na verdade, dizer para esses camaradas que estão recriando aí o movimento
desses grandes camaradas, Manuel Dias, que esteve aqui com a gente semana passada, o Osmir, que estava por ali também, logo da fundação do partido. Então, na verdade, eu queria compreender um pouco como é que está a situação hoje, porque realmente o tecido do trabalho ele vem sofrendo diversas alterações e é muito difícil para a classe trabalhadora arranjar formas de representação e de se colocar como um todo, como um corpo forte, exuberante, para pressionar realmente esses burgueses, agora burgueses financistas, que talvez seja uma outra categoria sociológica, pelos rendimentos para melhorar a questão do trabalhador, né? Eu vejo, às vezes, uma questão até um pouco apelegada, um pouco, vamos fazer um acordo para chamar uma reunião, para chamar uma reunião. Eu gostaria que quisera os sindicalistas fizessem grandes manifestações, pudessem realmente conjuntar bases para que dessem manutenção à classe trabalhadora, porque sem trabalho não existe economia, sem trabalho não existe sociedade, como a gente já conhece. Alvarejé, Alins, Petrezoni, fica com vocês a bola aí. Eu vou agora pedir para o Lins e para o Álvaro eles explicarem um pouco como é que é a interação entre o movimento estadual e o municipal. Como vocês conseguem... Deixa os caras responderem o que eu perguntei aí. Eu não vi que você perguntou, desculpa. Pode ser? Eu não vi que você perguntou, desculpa. Não, tranquilo. Presidente Álvaro. Olha, primeiro, para não perder aí o final da pergunta do Vinícius, é o seguinte: se tem uma coisa que essa pandemia deixou claro, é aquilo que a gente chama da centralidade do trabalho. O neoliberalismo tem pregado, nos últimos 30 anos, que, na verdade, dar um emprego é um benemérito desses empresários, desses empreendedores. O emprego é um favor. Quando, na verdade, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade capitalista, né? E o objetivo básico do capitalismo não é fazer caridade, não é ser benemérito. Não existe essa história de empreendedor. Apesar de que o cara que vai entregar um lanche numa bicicleta se acha um empreendedor, por conta da ideologia que está sendo difundida. Então, se tem uma coisa que ficou claro, é que a economia não funciona sem trabalho, meus amigos. Isso chama-se centralidade do trabalho. O mundo parou. Não adianta o dono de uma caminhonete de 200 mil fazer uma carreata. Porque vocês viram o que disse o dono da Madeiro? O cara da Madeiro abriu a hamburgueria dele, mas os fregueses não foram. Não tinha freguês. O povo está em casa com medo de morrer. Então, eu acho que a primeira lição que a gente tem que trabalhar e politizar na sociedade é que o trabalhador é absolutamente essencial. Não existe economia, não existe capital financeiro, não existe patrão empregado, não existe economia, globalizada ou não, se não tiver o trabalhador. Então, o trabalhador é central. E não existe combate à pandemia se não tiver um enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o auxiliar, o cara da faxina, o motorista da ambulância, né? O pessoal bombeiro, a polícia, toda aquela estrutura que colabora para cuidar da saúde do nosso povo. Então, primeira coisa, centralidade do trabalho. Isso nós temos que colocar no debate, porque os neoliberais... Aliás, teve um filósofo aí, Osmir, que disse que o trabalho tinha acabado. Né? Acabou o trabalho. Ué, como que acabou o trabalho se agora o trabalhador está em casa, a economia está parada e nós vamos ter a maior crise econômica que a humanidade conhece? Não existe precedente. A nossa economia a economia global vai passar por um debacle violento. A economia chinesa está prevendo uma queda do PIB de 5%, 6%, 7%, numa economia que há 20 anos crescia a 7%, 8%. Então, vocês imaginem. Muito bem. Vinícius,
Quem introduziu essa ideologia de que a CLT e o modelo sindical brasileiro é uma cópia da Carta del Lavoro foram os liberais brasileiros e, sobretudo, os professores da USP. E o PT copiou 100% desse discurso. É uma mentira. O PDT tem um patrimônio de intelectuais da melhor qualidade. Esses intelectuais já provaram, através da literatura que está disponível, que não existe essa conexão entre a Carta del Lavoro e a CLT. Quem elaborou a CLT foram doutrinadores brasileiros, sindicalistas, socialistas. Não há essa conexão. Isso é uma mentira, é uma narrativa que foi construída pelos liberais brasileiros e comprada pelo PT, porque, na sua essência, o PT tem um discurso liberal. Certo? Então, eu acho que está certíssimo o que nós temos feito. O Neto faz isso 24 horas por dia, combater essa visão liberal de que a Carta del Lavoro é uma cópia a CLT é uma cópia ou o modelo sindical brasileiro é uma cópia da Carta del Lavoro. Muito bem. Não é. É uma criação brasileira. Eu quero dizer para vocês, a obra de Getúlio é uma obra perene, é uma obra histórica. A CLT é o maior programa social brasileiro. A CLT está aí sendo atacada, sendo violentada, mas ela ainda está viva. Não conseguiram destruí-la. E nós vamos conseguir reconstruir. Agora, o que fizeram os outros governos? Compare, por exemplo, com o governo do PT. Toda a obra do PT está sendo destruída. Eles não conseguiram perenizar nenhuma política social, nenhuma política foi consolidada. Então, a CLT é o maior programa de inclusão social feito no Brasil. E o autor disso é Getúlio Vargas, os trabalhistas, o PTB, e hoje o herdeiro disso é o PDT, com Brizola, Ciro Gomes e todos os nossos companheiros que estão aí na batalha. Então, eu acho que é importante recolocar essa questão, porque o PDT agora passa a liderar. Nós participamos ontem de uma jornada, Janelas pela Democracia, onde nós vimos 5 partidos unidos em torno de uma proposta. Né? São 5 partidos que estão defendendo o impeachment, o fora Bolsonaro, mas esses partidos têm alguma identidade. E é importante que a gente consolide essa alternativa para que a gente possa não só tirar Bolsonaro, Mourão e esses canalhas que estão no poder, Paulo Guedes, etc., mas que a gente tenha um projeto nacional de desenvolvimento, como é a proposta do Ciro Gomes. Então, eu acho que nós devemos sempre ir para esse debate ideológico, Vinícius. O sindicalismo, a obra que eles... Veja que Fernando Henrique, quando era presidente, disse que queria destruir a Era Vargas. Esses caras estão sempre... eles têm uma verdadeira tara. Destruir a CLT, destruir a Justiça do Trabalho, destruir a Previdência, que também foi Getúlio que construiu, destruir os nossos sindicatos, destruir a contribuição sindical compulsória. Então, esse é o enfrentamento. Né? E nós, e a CSB, o PDT, junto com as outras centrais, sempre defenderam a herança. O Osmir, um companheiro de longas batalhas, as outras centrais. Hoje, até a própria CUT defende a CLT, porque percebeu que é o único código consistente de legislação trabalhista que nós construímos. Eu assisti uma palestra ontem de um juiz do trabalho, onde ele disse: foi o maior erro do sindicalismo brasileiro não ter defendido a CLT. Foi um erro, porque ele disse, ele é um homem de esquerda, um homem aposentado hoje, mas é um juiz que honra a magistratura trabalhista brasileira. Ele disse que foi um erro, parcelas do sindicalismo não ter defendido a CLT, não ter defendido a estrutura. Ele disse: eu sou contra a contribuição sindical, mas fui contra ter extinto a contribuição sem nenhuma contribuição para ficar no lugar dela. Então, eu acho que esse é o debate. Nós devemos ir para esse debate ideológico, porque nós precisamos derrotar os liberais. Os liberais não estão só no Partido Novo. Os liberais estão também na esquerda. A nossa esquerda precisa
romper com o seu liberalismo. O liberalismo é uma proposta que nos leva à conciliação e levou, por exemplo, a esses 13 anos de governo do PT e do próprio Fernando Henrique, que agora estão sendo destruídos. O objetivo principal do Paulo Guedes é destruir a herança social-democrata. Né? Herança essa que nós ajudamos, de uma forma ou de outra, a construir, que são políticas progressistas. Mas veja que eram políticas muito frágeis, e foram destruídas em 4 anos de ataque desse grupo neoliberal que está no poder. Eu queria dar essa contribuição e agradecer pela oportunidade. Vina, tinha mais alguém para responder essa pergunta? Eu estou vibrando aqui com a fala do Álvaro, porque é exatamente do jeito que eu penso. E se eu fosse um dirigente sindicalista, eu pensaria por esse lado dele, do Osmir, do Neto, que é a desconstrução, né? Não aceitar a pecha de que o trabalhismo flertou com fascismo. Quem flerta com fascismo, quem deixou ex-integralistas subir em palanque foi o PT, que não deixou o Luiz Carlos Prestes estar nos palanques. Quem humilhou Leonel Brizola, quem humilhou Darcy Ribeiro, quem humilhou Getúlio, foram esses aí da USP. Eu sou filho de um estudante da USP, mas eu não tenho orgulho nenhum do que a USP fez com esse país, porque é de São Paulo que nasce todos esses retrocessos para o resto da nação brasileira, inclusive pela direita e pela esquerda, recusando a obra de Getúlio Vargas. Álvaro Egea, um prazer ter ouvido você falar sobre isso, camarada. Um prazer. Você tinha perguntado a mesma coisa para mais alguém, ou Vina? Ou só para ele mesmo? Não, eu falei, né, e falei, ó, a bola tá com vocês. Aí eles, tá bom, eles então falaram. eu acho que ele já falou legal. Brilhantemente sobre esse assunto, eu acho que a gente pode seguir. Então, sobre essa coisa da USP, infelizmente eu sou da USP, né, minha formação de lá, na FEFELESH ainda, que é a faculdade onde o petismo cultural mascarado por Gramsci é muito forte. Então eles têm essa ideia meio liberal de esquerda, mas muito identitária e pouco luta de classes, né? Então a gente tanto aí que a gente vê o candidato do PT que dá liberdade ao Banco Central. São ideias liberais assim absurdas, que nem como o Paulo Guedes. Não é muito diferente o Haddad e o Paulo Guedes na questão da economia. É bem parecido até. Eu queria perguntar para o Lins e para o Álvaro, como é a conexão do presidente estadual com o municipal? Como vocês conseguem, têm uma ação coordenada, ou cada um faz a sua parte? Como é que funciona? Essa eu vou ter que deixar o Álvaro responder, porque ele está em cima. Olha, deixa eu dizer para vocês, a nossa atividade é tão massacrante, nosso grau de trabalho, e agora na pandemia a gente está trabalhando 4, 5 vezes mais do que trabalhava antes, porque a gente começa a trabalhar às 8 horas da manhã, às vezes 7 horas da manhã, as lives e as reuniões virtuais se prolongam. Eu acho que é um período de muito enriquecimento, viu, Osmir? Nós nunca passamos por um período de tanta troca de informação. Quem conseguir sobreviver a essa pandemia, certamente vai sair mais rico em termos de vivência, em termos de debate. Eu acho que é uma experiência também fascinante. Agora, o que nós fazemos a nível estadual é o seguinte. Primeiro, nós procuramos incentivar a formação dos núcleos nos municípios, assim como foi da capital. Agora estamos tratando de formar o movimento sindical em Campinas, Atiba. Estamos, ou seja, em todos os municípios onde os companheiros sindicalistas nos chamam, a gente conversa com a direção estadual, com a direção municipal e incentiva esses agrupamentos. Porque o PDT ele tem uma característica única. Se nós contarmos, vai faltar dedo nas mãos a quantidade de movimento que nós temos. É um partido que é democrático não só no seu nome, mas na essência, no DNA. Ele é democrático também porque ele incentiva a participação de diferentes segmentos na estrutura partidária. Então, é uma forma de democratizar o partido. Então, nós entendemos que o movimento sindical do partido
é para trazer o sindicalista para cá. Porque o partido precisa tomar um banho de juventude, de mulheres, e sobretudo dos sindicalistas. Porque o sindicato é a maior escola política do trabalhador. E é aqui que eles se preparam para disputar o cargo de vereador, prefeito, deputado federal, senador, sobretudo deputado federal. Porque nós sabemos como é importante ter um deputado federal comprometido com a nossa pauta lá no Congresso Nacional. O Osmir vivencia isso diariamente. Todos os dias a gente está se reunindo com algum deputado. E é muito importante ter deputados comprometidos com a nossa pauta. Então, essa é a primeira ação nossa. Formar os núcleos municipais e também ter uma segunda atividade, que eu me envolvo muito, que é formar diretórios. Eu atuo aqui na região de Guarulhos, mas eu também tenho uma atuação na região do interior do estado de São Paulo, na região oeste de Prudente, onde eu tenho vínculo familiar. Lá nós já conseguimos estruturar o partido em 2 municípios. Vejam vocês que é uma região 600 quilômetros longe da capital. E nós estamos construindo o PDT lá. Nós já temos partido organizado em 2 municípios. E é um trabalho que eu tenho feito lá também. E outro trabalho que nós fazemos é a ação política junto à direção do partido. Nós estamos sempre em contato com o presidente do partido, sobretudo o companheiro Lupe, mas, porque ele é o presidente nacional e estadual, mas, sobretudo, falando com os nossos parlamentares. Nós temos uma bancada que precisa melhorar muito, mas nós temos muito bons companheiros. O André Figueiredo é um guerreiro, é um deputado muito sensível, sempre levando adiante as nossas emendas, as nossas pautas. O Neto tem uma ligação muito grande com os companheiros da bancada. Nós falamos com o nosso líder no Senado, nós falamos com o nosso líder na Câmara, agora o André Figueiredo é o líder da oposição. Ou seja, essa conexão do movimento sindical do partido, tanto estadual como nacional, que eu também faço parte, com a nossa bancada é estratégica. Nada é mais importante do que nós termos um deputado, um líder, para levar lá a nossa emenda, a nossa proposta para derrotar uma medida provisória, derrotar um projeto. E nós temos tido vitórias, em que pese esse governo e esse Congresso Nacional ser favorável em todas as propostas econômicas do governo, nós temos conseguido algumas vitórias. Então, a nossa ação política é tríplice. Construir o movimento sindical nos municípios, construir o partido no Estado e agir nacionalmente com a nossa bancada, com a nossa executiva. Eu devo dizer, o PDT está de parabéns. O nosso presidente Carlos Lupe e os nossos líderes, os nossos deputados, têm sido muito sensíveis e muito atentos e atenciosos com as nossas reivindicações. Quer dizer, o PDT tem sido fiel às origens do trabalhismo e tem levado adiante todas as nossas pautas. Nem sempre conseguimos viabilizá-las, mas com a nossa competência e com a nossa linha política de diminuir os efeitos desse governo e dessa maioria, nós temos tido algumas vitórias. Então, é isso que a gente tem feito, na medida das nossas possibilidades, e sempre contando com o apoio político da direção do partido. Eu não posso reclamar, pelo contrário. A direção do partido nos dá liberdade total para a gente trabalhar, porque a gente trabalha a favor dos trabalhadores, a favor das causas do PDT. O PDT está no nosso sangue. É isso que eu queria dizer. Obrigado. E o deputado André Figueiredo, que o senhor citou, já deu a honra de participar do nosso programa da Nação Trabalhista. Foi o primeiro grande nome que a gente colocou aqui, então é inesquecível. Ô, Lins, rapidinho, eu vou abrir agora só para vocês, os convidados, né, porque eu e o Guerreiro somos os anfitriões do programa, eu vou abrir para os convidados fazerem uma pergunta para o nosso presidente. Então, eu vou começar com você e depois eu vou passar para o Osmir, para vocês dois perguntarem alguma coisa que vocês queiram, que a gente não está na nossa pauta, porque a gente não é tão... a gente não vive o trabalhismo, o sindicalismo como vocês. Então, acho que vocês têm uma pergunta mais adequada. Então, eu vou dar essa bola para vocês. Beleza. Então, fazer uma pergunta para o Álvaro Egé, não é isso? Certo. Bom, diante de toda essa crise que a gente está vivendo, da representação do trabalhador, Álvaro, como que você acha que a gente tem caminhos para ter uma legislação
que permita a nossa agremiação, né, numa luta mais efetiva, porque o que eles querem é realmente desorganizar aqueles que trabalham, né? Porque senão você aumenta o poder de barganha dos investidores. Então, como fazer para a gente não perder o nosso poder de barganha na mesa? Olha, veja bem, eu acho que a nossa luta é um lema de um grupo político que dizia que a nossa luta é nas fábricas e nas ruas. Eu diria que a nossa luta é nos locais de trabalho, nas ruas, quando a gente puder, que agora nós estamos impedidos, mas eu acho que a gente tem que buscar alguma forma criativa também de fazer manifestação. Mas a nossa luta política também é no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. No Congresso Nacional, veja que a oposição unida, quando ela vota unida, ela tem 130 votos, Mir. Historicamente, nós estamos perdendo. Então, nós temos que fazer uma reflexão. Aqui no estado de São Paulo, o PDT elegeu 2 deputados federais. A Tabata, né, já foi embora. Ainda está na legenda, mas não tem compromisso com a causa trabalhista. E o segundo foi o Orozco, o Júnior Orozco, que foi eleito, mas não foi contabilizado. Então, acabamos não elegendo. E o Almeida, que ficou de terceiro suplente. Então, quer dizer, acabamos não elegendo nenhum. Uma tragédia. Uma tragédia. Nos faz muita falta não ter um deputado federal comprometido com a pauta do PDT, comprometido com a pauta trabalhista, com a pauta, enfim, nacional. Muita falta. No maior estado da federação. Nós devemos fazer uma reflexão sobre isso. E na próxima eleição, nós temos que colocar como meta eleger 1 ou 2, mas pelo menos um que tenha compromisso com os interesses do PDT, da pauta trabalhista, nacionalista. Eu acho que a nossa... Tanto é tão importante eleger um presidente da República quanto ter deputados na Câmara Federal. Agora, nós devemos também travar uma luta. Quer dizer, eu não vou falar da luta de base, da luta pela organizar categoria. Isso daí é básico, é arroz com feijão. Nós devemos fazer sob novas formas, né? Nós precisamos buscar novas formas. Temos que estar aberto para buscar essas formas. Não só na comunicação, mas na formação política e na regimentação desses trabalhadores. Veja que nós tivemos 52 milhões de trabalhadores cadastrados para receber o auxílio emergencial. 52 milhões. Quer dizer, é uma força de trabalho imensa aí que precisa ser organizada. Como fazer isso? Nós devemos debater e buscar essa organização. Se a nossa organização está burocratizada, vamos desburocratizá-la e vamos buscar esse povo para trazer para nós a nossa representação política, sindical, associativa. De qualquer forma, nós temos que buscar. Esse é um desafio. E é um grande desafio. Agora, nós devemos, Osmir, fazer um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele se tornou o poder moderador da República. Os militares fascistas fazem uma leitura do artigo 142 que o poder moderador é as Forças Armadas. Não é. O poder moderador, o Constituinte transferiu para o Supremo Tribunal Federal. O Toffoli, naquele Roda Viva que ele fez segunda-feira retrasada, ele disse o seguinte: a Constituição de 88 colocou como prioridade combater as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, e atribuiu ao Supremo resolver esse conflito. E isso tem acontecido. Quantas políticas sociais não passaram pelo crivo do Supremo? Porque no Congresso não passava. Então, nós temos que fazer essa leitura do Supremo. E o Supremo é um órgão político. Dia 17 de abril, Osmir, eles votaram a MP 936. Qual foi o voto majoritário? Político e econômico. O argumento do Luiz Fux, o argumento do Alexandre de Moraes, foi o argumento econômico, foi o argumento político.
toda hora puxando o saco do advogado-geral da União. Então, o Supremo decide. O Osmir sabe muito bem. O João Domingos fala que o Supremo decide com um olho na Constituição e outro na conjuntura. Todo dia eu ouço isso do João Domingos, mas eu acho que agora mudou, Osmir. Eles não decidem mais de olho na Constituição, não. Isso aqui não importa para eles. Eles decidem de olho no governo e nos empresários. Ontem nós tivemos uma audiência com o Luiz Toffoli, com o Dias Toffoli. Nós fomos para o debate com ele, respeitoso. Vocês viram que repercutiu, saiu no Jornal Nacional, saiu na Folha de São Paulo. Nós temos que fazer um diálogo crítico com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, a única coisa que ele não faz é cumprir a Constituição. Ele não cumpre, ele não respeita a Constituição. Porque um Supremo que vota 7-3, dizendo que o artigo 7º não tem valor e que o empresário pode reduzir o salário, pode fazer o que quiser numa negociação individual, esse Supremo precisa ser submetido à crítica. Não à crítica fascista, não à crítica das milícias. Não. Nós não queremos fechar o Supremo. Nós só queremos que o Supremo cumpra a sua obrigação. E isso o Ciro Gomes é crítico. O Ciro Gomes é o maior crítico do Supremo, com respeito. Mas a crítica precisa ser feita, não a crítica fascista. Então, eu acho que nós devemos ter essa visão. Nós precisamos deixar de ter uma visão romântica do Supremo. O Supremo é um órgão político. E ele tem agido para desfazer toda a legislação trabalhista. Legislação trabalhista que foi sendo destruída também pela culpa do TST. Osmir, em 2001, eu participei de um congresso na CNTI, onde nós fomos enterrar o TST. Pegamos um caixão e fomos lá enterrar o TST. Então, veja que o TST não é popular entre nós há muito tempo. O TST desfaz todas as decisões regionais a favor dos trabalhadores e sempre a favor do empresariado. E o TST foi desconstruindo a legislação trabalhista e o Supremo foi só homologando. Então, hoje, as portas estão fechadas para nós na cúpula do Judiciário. Não tenhamos ilusão. Nós precisamos fazer a crítica política, fazer o enfrentamento, desmascarar o Supremo. Dizer que o Supremo merece a nossa consideração como instituição democrática, mas as suas decisões não são jurídicas, não são respeitosas com a Constituição, são decisões a favor do governo e dos empresariados. Todo dia tem um ministro, Vinícius, fazendo live com a XP. Todo dia tem um ministro do Supremo fazendo live com os banqueiros. Para a gente conseguir essa live ontem, não foi fácil, mas ele nos recebeu e nos deu bons conselhos. E ele disse o seguinte: não tem governo no Brasil. Aquilo que saiu na Folha e saiu na Globo é verdade. Ele disse: faz 2 meses que o Brasil está sem governo. Vocês têm que fazer alguma coisa, porque nós aqui não podemos fazer nada. Palavras de Dias Toffoli. É isso aí, Vinícius. Não sei se eu te ajudei, se eu respondi. Rodner, inclusive, Álvaro Egea, o Celso de Mello falou que só vai dizer sexta-feira se vai ter sigilo para o povo brasileiro ou não aquele vídeo ministerial lá pelo qual o Moro indica ou imputa crimes no Bolsonaro. Quer dizer, qual que é o texto da lei? É isso que o Álvaro está falando. O texto da lei é claro, não tem que ter interpretação do texto, é claro. Ele só tem que fazer a lei valer, o que está no texto constitucional. É muito complicado isso mesmo, está todo mundo fora da caixinha, como o Álvaro diz, o Ciro sempre defende. Só isso aí. Você vai decidir a sua opinião. Olha, eu tenho há muito tempo me colocado com relação às consequências que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu já fui voto vencido lá por muito tempo. Até a nossa capacidade postulatória sempre foi contestada pelo Supremo Tribunal Federal, as entidades sindicais representativas, como confederações. Depois que o Alexandre de Moraes entrou, as coisas complicaram mais ainda, né? Ele veio um pau-mandado mesmo para destruir a estrutura de representação sindical junto ao Supremo Tribunal Federal. E todas
todas as intervenções que nós temos são sempre de cunho negativo. Eu acho que há uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, fui convidado para fazer uma palestra no Sindicato dos Serventuários da Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na sede da OAB, junto com a OAB lá de Belo Horizonte. E lá eu já dizia na amplitude do consequencialismo do Supremo Tribunal Federal. Bom, o Álvaro sabe, você é advogado, você conhece bem os meandros da justiça, sabe que o consequencialismo não é parte do processo jurídico. A justiça ela segue um padrão. Na medicina eles chamam de protocolo, né? As questões de utilização de medicamentos, se aplica ou não a cloroquina, ou etc. No Poder Judiciário se segue o padrão, que é o padrão tradicional, não conservador, porém evolutivo, através da jurisprudência, através das decisões. Mas segue um padrão. E o Supremo nunca seguiu padrão algum, o Supremo sempre seguiu uma única intenção: consequencializar as decisões sempre em benefício às elites dominantes no Brasil. Então, a minha concepção é que o erro está em denominar o Supremo de tribunal, pois, para mim, ele não faz parte do Poder Judiciário. É a minha visão. Eu tenho sofrido muito com essas críticas. Tenho muitas ações diretas de inconstitucionalidade, eu vou vendo como elas são derrubadas, as argumentações, é sempre a questão derrubam preliminarmente nas competências. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, ela nasceu em 1958, no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. É uma das confederações mais antigas do país. Como ela tem uma estrutura dos servidores públicos, você tem lá um grande complexo. Você tem servidores da saúde, servidores da educação, servidores de todas as áreas de atividade do serviço público. Infelizmente, a CUT foi uma das grandes colaboradoras nesse sentido, né, e o PT, de derrubar o poder de argumentação dos servidores públicos em termos de categoria profissional, em termos de defesa de classe, porque sempre a argumentação dele é que nós não somos categoria, mas sim nós somos um ramo de atividade. Não é o que a Constituição diz. Não é a interpretação lógica sistemática do texto constitucional. Mas a interpretação é de livre-arbítrio, e quem está no poder interpreta como deseja, que nem a história. Só conta a história quem ganha, quem vence. O Vinícius colocou aqui, você fez uma explanação muito interessante sobre a Carta de Lavoro, sobre a Rerum Novarum, né? Que é a encíclica do Papa Leão XVIII, de 1891. Né? O fascismo, utilizando-se de argumentações que não contemplam nem sequer a Carta de Lavoro. Imaginem a consolidação das leis do trabalho, Vina. São a Lei 5.452, de 43, tem 922 artigos. É um compêndio de normas. Ela está acima até de um código, porque um código você disciplina ele, de A a B. Já consolidar todas as normas trabalhistas existentes dentro de um país em cima de um único projeto, de um único decreto, é um ato heróico. Não existe lugar nenhum no mundo. Nós temos tínhamos, né, o sistema trabalhista mais avançado do mundo. Nós éramos reconhecidamente, quando chegávamos na OIT, abraçados, e as pessoas queriam saber como funcionava o sistema no Brasil. Havia uma condenação, sim, e o Álvaro sabe disso, que é a questão da contribuição compulsória, que foi o grande estrago que veio sobre o movimento sindical no Brasil, porque em todas as entidades elas não têm coração. Quem tem coração são os homens que as administram. É o caso do Rodney, falou: não, eu estou na USP, mas a USP não é a USP, não é a USP que fez isso, não. Não é da USP que saiu toda essa destruição do sistema sindical e a concepção que o PT levou do liberalismo para tentar fazer uma interpretação fascista naquilo que foi construído por Getúlio Vargas. Eram pessoas que estavam lá dentro da USP.
A entidade USP, ou qualquer entidade, não tem coração. Quem tem coração é o ser humano. Se os seres humanos errados estão ali naquele momento, ele simplesmente destrói toda uma estrutura que foi criada com as melhores das intenções. Hoje, Álvaro, Vinícius, o Lins, o Rodner, nós estamos vivendo momentos totalmente dramáticos, difíceis de fazer uma análise de compreensão, porque nós entramos numa fase em que estávamos com um povo não só contestando as instituições, mas estavam contestando o Estado. Porra, algo assim patético eleger Bolsonaro presidente do Brasil. É algo patético. Botar faixas e sair na rua com a bandeira do Brasil, camisa da seleção brasileira, com a barriga de fora e a camisa aqui pela metade, né? Aquele povo gordo, bonito, branco. É bonito. Tá? Os caras fazendo aquela puta parafernália assim, e um visual mostrado pela imprensa. E isso atraiu muito as cabeças que não conseguem pensar o Brasil. O Brasil não é um país de uma raça, de uma elite. O Brasil é um país que foi criado de toda uma história. Se dentro dessa história que nós pegamos, quando o Getúlio constrói a consolidação da lei do trabalho, o Instituto de Previdência, Assistência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Tribunal TST, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Federal do Trabalho, o próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje eu desconsidero ele como um ente jurídico, né? por esse consequencialismo. Nós vamos ver que realmente foi desconstruído aquilo que foi programado para o Brasil. Foi construído porque nós temos uma elite patética, que ela só quer ter lucro. Quantos anos nós tivemos de escravidão no Brasil? Vocês têm noção? 300 anos. Quantos anos nós temos mão de obra livre no Brasil? 130. E agora, o que nós temos? Nem escrava e nem livre. Você não pode ser representado, você não pode ter uma linha ideológica de pensamento ou uma defesa de uma entidade. Todos podem, eles têm o sindicato patronal que faz a defesa deles. As associações, as entidades de classe, como a OAB, como o Conselho Nacional, Conselho Federal de Medicina, Conselho Estadual de Medicina, Conselho de classe, eles existem, eles fazem as defesas das categorias. Por que o movimento sindical, que é o primeiro, é o pioneiro, é aquele que realmente atua em defesa dos interesses de toda uma coletividade, agora começa a ser retirado fora. E ele começa esse jogo lá com o Temer. O jogo pesado começou com o Temer. Foi com o golpe. Roder, está desligado o seu. É verdade, está desligado. Não, o que me revolta muito, esses neoliberais agora, que romantizam o cara ficar 14 horas pedalando com uma caixa nas costas para entregar comida, pagar R$30 por dia e falar assim, é melhor fazer isso do que roubar. Ou então aquela mulher que em Minas Gerais fez um anúncio dizendo assim, olha, faço faxina para um prato de comida. Isso não é bonito, gente. Isso é o fim, isso é só cativamento da sociedade, é uma sociedade falida. Isso não tem nada de romantizado, é horrível. É romantizar. É uma consequência, um ato, é tentar se justificar. Tem um velho professor meu, já falecido, Elias Salum, era um árabe, é um libanês. Um libanês de uma inteligência assim, acima do normal. Ele sempre dizia assim, Osmir, eu prefiro 1000 vezes um desonesto que me dê lucro do que um honesto que me dê prejuízo. Aí nós temos o seguinte, se houve erro no passado, qual é a função? É a função da polícia, do sistema judiciário prender e tirar do mercado. Não é destruir indústria, empresa, empreendimento, e destruir instituição. Empresas altamente produtivas, trazer um capital para o país. Não é essa a função. Prende quem roubou, tira fora, sai da administração, da gestão, põe na cadeia e deixa que o mundo continue andando. O show tem que continuar.
Ô, pessoal, já Você estamos pode estar pondo fogo no circo, mas pôs fogo no circo, mas o show tem que continuar. Pessoal, já estamos com 1h15 de programa e o nosso tempo mais ou menos é 1h30. Então, eu vou dar 3 minutos para cada um fazer suas considerações finais, se quiser acrescentar alguma coisa que faltou. E eu vou começar pelo Vitor Lins. Lins? Obrigado, Rodney. Me avise aí quando o tempo estiver acabando, por favor. Bom, eu queria falar para todo mundo que está aqui até agora que certamente esse papo ele é legal para trazer um pouco do que é uma vida sindical para as pessoas, e porque isso faz parte de todos nós, né? A gente tem que entender o mundo que a gente no qual a gente está inserido e qual que é a diferença que a gente quer fazer nele. Então, eu quero dizer para você que se você, por acaso, tem algum tipo de antipatia aos sindicatos, porque você acha que sindicalismo é coisa de gente, isso e aquilo outro, eu quero dizer que sindicalismo é coisa de gente, né? Tem gente que é isso e aquilo outro, tem gente que não é. Então, se você discorda de como a coisa vem sendo feita, vira oposição no seu sindicato. Vamos supor que você seja professor e você pense completamente diferente das ideologias, geralmente, ou das práticas que o sindicato de professor vem atuando dentro da sua realidade. Vira oposição a esse sindicato. E se você está na minha categoria profissional e acha que o que eu venho fazendo e como eu penso não está certo, por favor, vire oposição a mim, né? Você não pode deixar a coisa quieta, né? O preço de não gostar de política é deixar a política para quem gosta. Então, a gente tem que se fortalecer. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é alguém parar de representar você. Então, vá para os seus sindicatos. Por exemplo, a gente aqui se organizou, os auditores fiscais do Estado de São Paulo, e aí a gente tem um sindicato dos auditores fiscais do Estado de São Paulo, mas a gente pode se unir em frentes comuns, os sindicatos que têm algum tipo de pauta em comum. Então, por exemplo, os sindicatos dos fiscos de todos os estados do Brasil se uniram e temos uma federação chamada FENAFISCO. Nós que entendemos de finanças públicas, fomos na Unicamp, conversamos com parte do corpo técnico de lá, em especial o professor Fagnani, e a gente fez uma proposta chamada Reforma Tributária Solidária para tentar consertar o Brasil. Se você é professor, por exemplo, você sabe que se mudar a educação, a gente muda o país. Eu também concordo com isso. Mas eu que sou auditor fiscal, eu vejo que se a gente mudar o sistema tributário do Brasil, a gente muda mesmo esse país, né? Meritocracia é um conceito que o campo semântico que envolve esse conceito, ele é incrível, só que a aplicação dele não tem sido nada incrível, né? É aquela coisa, como se falar em meritocracia no país que menos taxa herança no mundo, né? Talvez esse seja o grande problema da aplicação do modelo capitalista liberal na sociedade atual, né? Porque nem os liberais achavam que o direito de herança devia ser como é aplicado hoje, né? Enfim, eu estou aqui só divagando para dizer que se você tem uma ideia, você atua no seu campo, você tem que se organizar e você pode ter certeza que essas ideias que surgem na base são justamente essas que vão para o topo e mudam as coisas. Você vê um monte de representantes sindicais que pensavam de um jeito, formaram a CUT. E a CUT, sendo a organização de tantas pessoas juntas, conseguiu fundar um partido que um dia mudou os rumos do Brasil. Se você não gosta da CUT e nem do PT, talvez você guarde grande simpatia com o que eu penso também. Mas não é por isso que eu deixei nem de entrar em sindicato, nem em central sindical e nem em partido político. Então, eu finalizo com esse convite. Se interesse. Quem se interessa é interessante, a gente faz o mundo ser muito mais interessante. Então, se interesse pela sua vida sindical e depois disso tudo, se você pensar um pouquinho parecido com a gente, em especial a mim, porque sou eu que estou fazendo o convite agora, vem para o movimento sindical do PT, aqui tem PDT, aqui tem espaço para todo mundo. Um abraço para todos os companheiros, companheiras, amigos
pessoal que está em casa. Valeu, Vitão. Um grande abraço para você. Obrigado por participar dessa live. Eu sei que você, sem querer, ali citou o Lula, falou que quem não gosta de política acaba sendo influenciado por quem gosta. Tem um ato falha aí do PT, mas tudo bem. Foi sensacional a explicação. É isso mesmo, tem que chamar para fazer parte. Eu, no segundo dia que eu entrei no Ministério Público, já procurei o movimento sindical, já me filiei, já comecei a participar, e tem que fazer isso mesmo, tem que ocupar os espaços. Agora eu vou falar para o nosso companheiro Vina Guerreiro fazer suas 3 minutos para você fazer as considerações finais. Vina, com você. Obrigado. Eu não preciso de tantos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, apesar de eu não ser sindicalista, mas ter orgulho de alguns sindicalistas desse país. O sindicalismo ele é um valor civilizatório. Então, é um valor da representação. É muito parecido como são os partidos. Os partidos disputam o poder e, às vezes, o partido não faz o que a gente quer. Então, o que você faz como militante quando você quer que o partido haja de uma maneira certa? Questão de balança social. Você faz peso para que o lado que você é contrário não tenha tanto peso. Você faz peso de um lado para que o outro lado não pese tanto. E isso pode destinar os destinos da nação. Da mesma coisa é o mundo do trabalho e o sindicato. Se você não gosta, de ojeriza, eu não gosto de sindicato, o sindicato nunca fez nada por mim, você que pensa. Porque 8 trabalhadoras morreram em Detroit para que surgisse o movimento das mulheres, por isso que foi o dia 8 de março, foi no 8 de março que elas morreram. Trabalhadores foram assassinados em Chicago, também nos Estados Unidos, lá onde se industrializou. No Brasil, a gente teve o Presídio, que era um campo de concentração, aqui no Brasil, chamado Clevelândia, uma cidade em que muitos sindicalistas foram jogados, sindicalistas da essência anarco-sindicalista, do socialismo revolucionário, do comunismo e do próprio trabalhismo. Houve sempre muitas pessoas que deram sua vida em holocausto para que você, trabalhador, fosse você, ou seja você de direita ou de esquerda, você tivesse uma capacidade de representação e melhora nos seus rendimentos, nas suas condições de tirar férias, nas suas condições todas, 13º salário, todos esses são garantias que você tem hoje, infelizmente lesadas por pessoas que perderam a sua humanidade, mas que a gente tem que sempre lembrar com muita alegria, muito carinho, no 1º de maio, que não é dia de fazer showzinho com banda, não, é dia da gente, com dupla sertaneja, ou seja o que for, não importa o teu gosto musical, mas que seja um dia em que os líderes sindicais dos sindicatos conversem com a massa trabalhadora, com toda a classe, para falar o que eles conseguiram fazer do último 1º de maio até esse 1º de maio. Tem que ser dessa maneira. Você tem que honrar. Eu tive um amigo, ele está presente na live, eu não vou falar assim, mas esse camarada me levou para um sindicato para conversar com os caras uma vez, e ali eu achei muito interessante que, de um lado, tinha um presidente que era um cara do nosso lado, e o vice-presidente desse mesmo sindicato era um cara bolsonarista. Só que mesmo ele sendo bolsonarista, tendo votado, melhor dizendo, no Bolsonaro, ele não atuava contra a categoria dele. Ele dava manutenção para que a categoria dele sempre produzisse o melhor trabalho, recebendo o melhor incremento do município, do ente que organiza aquilo, e eles conseguiam colocar um trabalho que voltasse para a base deles e melhorasse a vida de todo o popular, todo o munícipe paulistano, no caso. Então, eu quero dizer para vocês que isso é um valor civilizatório, não é um valor da esquerda, não é um valor da direita, obviamente que não é, mas é um valor civilizatório. Não importa que lado você esteja, você tem que garantir seu espaço. E como o Vitor falou, se você não gosta de um sindicalista, você tem que se meter a ocupar espaços dentro do seu sindicato, da sua categoria de trabalho, por conta dessa balança social. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Essa frase é fantástica, o Vitor falou aí, fez uma menção a ela, e essa frase ela é premente, cada vez mais a gente tem que ocupar os espaços, não existe vácuo na política, a gente tem que ocupar nossos espaços. Então, você, trabalhador, se adeque, se acione, se associe a um sindicato e mude a realidade. Se você quer que o sindicato faça tal coisa, vai lá e se intere dos fatos para entender por que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Talvez não dê para ser, talvez dê para ser, mas você não está lá para pedir isso, para exigir esse tipo de coisa. E essa frase, ela é premente. E se você acha que o certo militante de representação sindical política é pior do que você seria, vai lá e se coloque para sufrágio entre sua classe de trabalhadores, para você ser esse cara. É só essa é a sua oportunidade final, camarada. É isso, muito obrigado aí, Álvaro Egé, é um prazer te conhecer visualmente. Novamente, Osmir,
Rodney, Vitor, todo mundo aí, obrigado pela acolhida, como sempre. Muito obrigado. Muito obrigado por mais essa participação. Só um recadinho final aqui, ó. Se o trabalhador ainda não está convencido de que ele tem que se inteirar no sindicato, quero dizer uma coisa. Se você trabalha numa indústria, o industrial, seu patrão, ele se interessa, né? A gente tem a Fiesp, que muda governos, a gente tem no Rio de Janeiro a Firjan. Os sindicatos não são só de empregados, também tem o patronal, e eles são muito fortes. São fortes, são fortíssimos. Obrigado, Vina, pela mais uma participação no nosso programa. Você já da casa, não está sempre aí. E vamos dar a palavra agora para o Osmir e depois o nosso grande convidado do dia, né, o Álvaro, vai completar com 3 minutos cada um. Vamos lá, Osmir. No Rio de Janeiro, a Firjan. Os sindicatos não são só de empregados, também tem o patronal. Eles são muito fortes. É um trabalho maravilhoso. São fortíssimos. Deixar bem declarado aqui, tem uma amiga que trabalha. Obrigado, Vina, pela mais uma participação no nosso programa. Você já da casa, não está sempre aí. E vamos dar a palavra agora para o Osmir e depois o nosso grande convidado do dia. O movimento sindical de uma forma geral, uma forma ampla. Vamos lá, Osmir. No Rio de Janeiro, a Firjan. Os sindicatos não são só de empregados, também tem o patronal. Eles são muito fortes. As poucas pessoas que passaram. Obrigado, Vina, pela mais uma participação no nosso seja por inflação, seja da penal, e vamos dar a palavra agora para o Osmir. Bonito, e depois o nosso os que permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, os sindicatos não são só de empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. As poucas pessoas que passaram, obrigado, Vina, pela mais uma que é a forma, seja por inflação, seja por penal, e vamos dar a palavra todo o movimento sindical através desse sindical, os que permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, e a história são empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. Chegando aí, das poucas pessoas que passaram, obrigado, Vina, pela quem não é a forma, seja por inflação, seja por penal, estão aí, todo o movimento sindical através desse que vai acontecer, permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, e a história são empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. Chegando aí, das poucas pessoas que passaram, obrigado, Vina, pela quem não é a forma, seja por inflação, seja por penal, estão aí, todo o movimento sindical através desse que vai acontecer, permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, e a história são empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. Chegando aí, das poucas pessoas que passaram, obrigado, Vina, pela quem não é a forma, seja por inflação, estão aí, todo o movimento sindical através desse que vai acontecer, permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, e a história são empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. Das poucas pessoas que passaram, obrigado, Vina, pela quem não é a forma, seja por inflação, estão aí, todo o movimento sindical através desse que vai acontecer, permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, e a história são empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. das poucas pessoas que passaram, Vina, pela quem não é a forma, seja por inflação, estão aí, todo o movimento sindical através desse que vai acontecer, permaneceram atuando e aí o movimento sindical de uma forma geral, esse ataque no Rio de Janeiro, e a história são empregados, também tem o patronal, eles são muito fortes. das poucas pessoas que passaram, obrigado, Vina, pela quem não é a forma, seja por inflação,
Só uma perguntinha antes de fechar essa frase do offline. Vamos perguntar para vocês todos. Mas rapidinho, vamos fechar. Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência dos coisas que vão agora? Dá uma dica. Só uma perguntinha antes de fechar essa frase do offline. Vamos perguntar para vocês todos. Mas rapidinho, vamos fechar. Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência dos coisas que vão agora? Dá uma dica.
Só uma pergunta antes de fechar essa frase. Só uma pergunta para vocês dois. Mas sabe o que vamos deixar? Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência aí? Só uma pergunta antes de fechar essa frase. Mas sabe o que vamos deixar? Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência aí? Só uma pergunta antes de fechar essa frase. Mas sabe o que vamos deixar? Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência aí? Só uma pergunta antes de fechar essa frase. Mas sabe o que vamos deixar? Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência aí? Só uma pergunta antes de fechar essa frase. Mas sabe o que vamos deixar? Como nós vamos fazer para quebrar essa consequência aí? Com a sociedade brasileira. Eu acho que o Supremo precisa ser criticado. Agora, nós precisamos saber como fazer, para que a gente, ao mesmo tempo que faça a crítica, a gente faça o diálogo, né? Ou seja, isso é no âmbito do processo político, porque eu acho que todo o processo político nosso está em xeque. O sistema que nós montamos em 88, ele precisa ser repensado. Ele está em xeque. Esse presidencialismo, ele está em xeque. Eu tenho um livro aqui que coloca, olha aqui, esses presidentes, Osmir, desde Sarney, qual que é a meta principal de um presidente da República? Não é cumprir a Constituição, é mudar a Constituição. Olha aqui, os presidentes, o Fernando Henrique fez 45 mudanças na Constituição, o Lula fez mais ou menos 30, a Dilma fez 8. Então, quer dizer, como é que nós vamos estabilizar um sistema político se todo governante tem como objetivo mudar a Constituição? Quer dizer, ninguém tem como objetivo cumprir. Então, ela é... O primeiro discurso que o Sarney fez quando promulgou a Constituição de 88, o país é ingovernável com essa Constituição. Então, nós precisamos fazer o debate à luz desse sistema que nós montamos. Que país é esse? Que Constituição é essa? Preservando a Constituição, evidentemente, mas sabendo que todo dia o presidente da República quer mudar a Constituição. Então, quer dizer, é por isso que ela também está sendo objeto de tanto ataque, né? Então, acho que a forma da gente fazer isso, Osmir, é fazer um grande debate entre nós. Nós que somos advogados, somos sindicalistas, somos militantes políticos, que aprendemos a respeitar a regra democrática, lutamos por ela, né? Lutamos por ela. Nós também não podemos achar que esse filho aí está indo tão bem assim, não, né? Então, parar com essa visão romântica de que o Supremo é inatacável, inatingível. Longe disso. O Supremo é um agente político do poder político dominante e empresarial, que está sempre dando uma banana para nós. Então, acho que a gente tem que fazer esse debate. Eu acho que esse é o caminho, tá? Penso eu. É isso, Álvaro. Eu acho que aí eu vou deixar para o Rodner, para o Vinícius e para o Lins fazer essa análise e começar a refazer essa discussão. Por que o Supremo Tribunal é tão odiado hoje pelas pessoas, de uma forma, tanto que seja politicamente, pelos trabalhadores? Por que tanto ódio? Estamos abrindo uma live
só para falar disso, porque é um tema muito que daria muito assunto, a gente tem que fazer, a gente pode colocar em pauta falar sobre esse assunto. Eu vou pensar aí na coordenação do programa, né? E ver pessoas, chamar de repente algum advogado especialista em Constituição, e enfim, eu não sei qual é a sua formação, Osmir, sou advogado, mas de que área? Oi. Você é advogado em que área, Osmir? Nós aqui? Eu cobro na nossa especialização lá no direito coletivo do trabalho, que é o direito sindical. De repente seria legal chamar um advogado especialista em Constituição para discutir o STF e tal. Seria uma boa ideia para uma live, para uma próxima. Mas hoje aqui foi muito... Tem um professor que é renomado, que é o Gilberto Bercovitch. Ele tem uma visão muito interessante da Constituição, ele é professor de Direito Econômico, brilhante nacionalista, é um homem que tem uma visão muito crítica do processo, ele conhece a Constituição desde o processo constituinte. Então, se você tiver contato com ele, conseguir trazer ele para o programa, seria muito bom, seria excelente. Fica aí o contato do Bercovitch, Rodney, dá para trazer sim. Legal, então vamos fazer amizade com ele. Aliás, a gente sai dessa mesmice de coronavírus, né? Pensa numa coisa. Troca pilha. Troca pilha, é bom um assunto diferente. Porque, realmente, o STF conseguiu ser odiado pela esquerda e pela direita. Como é que é? O que acontece? Vamos ver. É um bom assunto, mas a live de hoje foi fantástica. Agradeço a todos vocês. Muito esclarecedora. A gente aprendeu muita coisa sobre o movimento sindical. E fica um abraço e um convite para a gente fazer mais e levar esse programa para frente. Muito obrigado, principalmente ao Viva Getúlio! Diga? Viva Getúlio! Viva Getúlio! Viva Getúlio! Um abraço a todos, obrigado! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.